paz do Senhor, nosso Deus e Pai, que excede todo entendimento, seja com todos nós. E aqui estou trazendo da parte do Senhor mais um pouco da sua palavra para nós nos nortearmos, nos prepararmos e nos fortalecermos diante da palavra do Senhor, que é a única verdade que nos liberta, que nos fortalece, que nos traz o conhecimento e nos mostra quem é o nosso Deus. Então aqui vamos eu intitulei essa pequena meditação, eu intitulei da seguinte forma: não se deixe intimidar pelo inimigo. Alguns dias atrás, o Senhor me deu uma mensagem referente a também esse termo, chamado de medo, o que as pessoas sentem muito hoje. Então Deus me deu mais uma meditação na sua palavra abordando esse tema. Deus sabe por quê, né? Deus, tudo que Ele faz para o nosso bem. Então, para nosso deleite espiritual e meditação, vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, onde assim está escrito na palavra de Deus. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Veja aí que já começa o próprio rei exaltando a Deus, porque reconheceu que o Deus de Daniel era o único Deus verdadeiro. E proclamou que no seu reino, a partir daquele dia em que Daniel foi solto, não sofreu nada, foi apenas livrado por Deus na cova dos leões. E esse grande milagre impressionou a todos. E o rei ficou tão impressionado que criou uma lei que a partir daquele momento o único Deus a ser adorado no seu reino seria o Deus de Daniel. Louvado seja Deus. Vejam bem, meus amados, como é importante, como é bom a gente confiar no Senhor e não ter medo do inimigo, né? Porque uma das armas mais poderosas do inimigo é a intimidação. Muitos desistiram, abandonaram tudo, projetos, famílias, ministério, trabalhos, por conta de uma intimidação. O rei Nabucodonosor procurou intimidar aqueles três rapazes, mas eles estavam firmes na fé e confiança em seu Deus, que nada, nem mesmo as ameaças deste rei poderoso da época e temido por muitas nações, pois era um rei muito poderoso, mesmo assim, nem isso lhes impôs medo. Nada pôde abalar a fé, a confiança e a devoção daqueles jovens, naquele momento em que Deus, os livrou. Naquele momento em que suas vidas estavam correndo risco, eles continuaram confiando em Deus, pois eles tinham a convicção que o seu Deus nunca os abandonaria, em hipótese alguma, porque eles tinham essa certeza absoluta em Deus. Louvado seja o Senhor. Então veja bem a importância de confiar em Deus. Louvado seja o Senhor. Esse mesmo Deus, Ele continua conosco, Continua e sempre continuará conosco. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, não há motivo para temer, não há motivo para medo, para receios,
como eu disse, apesar de tudo aquilo, apesar de toda a ameaça, de suas próprias vidas estarem correndo risco, eles jamais tremeram, deixaram de confiar no Senhor, né? Nenhum entrou em pânico, em desespero, simplesmente eu acho que impressionaram até o rei com a sua calma, com a sua confiança no seu Deus. E o rei sentiu isso neles, né? Porque eles tinham a verdadeira fé, a verdadeira confiança e convicção que deveriam adorar somente a Deus e jamais iriam se dobrar diante daquele rei, né? Tinham fé que Deus os serviam, era o único verdadeiro e somente ele era digno de adoração, né? Tiago capítulo 1, versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a nossa fé é testada através de situações que poderão colocar dúvidas em tudo que nós acreditamos. Mas se você se conservar fiel ao Senhor, irá sempre alcançar algo melhor. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Oh glória! Louvado seja Deus! Por isso, mantenham-se firmes na fé, não ceda às provações, mas persevere no amor ao Senhor, e a coroa da vida é a promessa para o aprovado. Não negar a fé, esse é o segredo para ser aprovado. Viva dia após dia com uma fé inabalável, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo ao seu redor ou no mundo inteiro. Muitas vezes as circunstâncias dizem que sim, mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção em Deus tem que dizer não, porque a última palavra é do Senhor. Então não temos o que temer. Como eu disse em outro áudio, o inimigo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele é um perdedor. Ele só destrói quem se coloca à sua disposição e quem se deixa vencer por ele. Se você é um perseverante, se você é um homem ou uma mulher de Deus que ora, que se consagra, que jejuma, que põe a sua fé em prática e coloca Deus acima de tudo e de todos na sua vida, pode ter certeza que nada vai lhe abalar. Pode vir as provas, pode vir os momentos, as circunstâncias, porque tudo isso vai valer a pena, porque a prova não é para nos desaprovar, mas sim para nós provarmos para nós mesmos que somos capazes, porque temos o Deus Todo-Poderoso conosco. E nós sabemos, também já disse em outros áudios, volto a repetir, nós somos forjados no calor das batalhas. Por quê? Porque nós exercitamos a nossa fé, aumentamos a nossa fé, persistimos em crer e obedecer esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que está conosco, não nos deixa nem nos abandona, em hipótese alguma. Tenha certeza disso. Só cabe a você, só compete a você obedecer, crer e obedecer. A palavra de Deus diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Deus pode mandar, Ele é absoluto, Ele é soberano. A única coisa que o homem deve fazer é obedecer e ser fiel a Ele. E precisamos orar muito uns pelos outros. Precisamos viver em constante oração, em constante consagração, para a nossa fé cada dia mais ser mais alicerçada, ser mais forte no Senhor. Então que Deus nos dê um ótimo dia na sua paz, na paz do Senhor que excede todo o entendimento. Que o Senhor Jesus nos livre e guarde de todo mal. Que o Senhor Jesus, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, que Ele nos guarde até a sua volta, bendita e gloriosa em autoridade e poder. Fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente e poderosamente. Louvado seja Deus.